Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre exercícios resolvidos, continuando nosso conteúdo de introdução à química orgânica. Então, nesta aula nós iremos aprender sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, dando foco inicialmente para os hidrocarbonetos, porque é a função orgânica mais simples que existe. Hidro significa dizer ou remete à ideia de hidrogênio, carbonetos de carbonos. Então, a função orgânica mais simples contém somente carbono e hidrogênio na sua estrutura. Claro que esse processo de nomenclatura que iremos aprender hoje serve também para as demais funções orgânicas. O que ocorre a mudança praticamente é do sufixo. Tá? Então, vamos iniciar pela sistemática do nome dos compostos orgânicos, que ela é regida pela IUPAC, que é uma sigla em inglês, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. E essas regras dizem o seguinte: inicialmente, coloca-se o nome do substituinte, se houver. O substituinte é também denominado de ramificação. Depois, insere o prefixo, que indica o número de carbonos na cadeia principal, mais o infixo. Esse infixo é também chamado de intermediário, que refere-se à ligação entre átomos de carbono, mais o sufixo, que vai indicar o grupo funcional a que pertence aquela estrutura, aquela molécula, aquele composto. Então, quanto aos substituintes, os mais comuns, que é o que nós iremos mais utilizar durante o nosso curso, vai ser o metil, que apresenta somente um átomo de carbono. Met significa dizer um carbono e terminação il porque é um substituinte. Tem-se ainda o etil, et porque são dois átomos de carbonos, terminação il porque é um substituinte. Tem-se ainda o propil, formado por três átomos de carbono. O isopropil, que apresenta essa estrutura. Veja que se a gente passar um plano de simetria nesse substituinte, os dois lados vão ser iguais. Por isso, iso, aí vem prop porque são três átomos de carbonos, e a terminação il porque trata-se de um substituinte, ou um grupo alquila. Tem-se ainda o butil, but, porque são quatro átomos de carbonos. O S-butil. Esse S significa dizer que o carbono que vai estar ligado à cadeia carbônica principal, ele é secundário. Observe que ele está ligado a outros dois átomos de carbonos. Então, se ele é secundário, então primeiro vem o S, depois o butil. Assim como tem-se também o T-butil, porque o carbono que vai fazer ligação com a cadeia carbônica principal, ele é terciário, está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbonos. Então, T-butil. Tem-se ainda o isobutil, pelo mesma explicação do isopropil. Então, iso, but, porque são quatro átomos de carbono, e a terminação il. Tem-se ainda o fenil e o benzil. Esses dois a gente pode acabar confundindo em algum momento, porque são derivados o primeiro, o fenil, é derivado do benzeno e o benzil é derivado do tolueno. Quanto ao prefixo, que indica o número de carbonos na cadeia carbônica principal. Se a cadeia carbônica principal tem um carbono, recebe o prefixo met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, hex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non, 10 carbonos, dec, 11 carbonos, andec, 12 carbonos, dodec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec e assim sucessivamente, até chegar no 20, que é o ecos. Coloquei até o 20 porque é o máximo que a gente vai estudar durante o nosso curso. Quanto ao infixo, que indica o tipo de ligação entre carbonos, se for somente ligação simples, vai ter um infixo ou intermediário an, se for uma ligação dupla, en, duas duplas, di-en, três duplas, tri-en e assim sucessivamente. Mas se contiver uma ligação tripla entre os átomos de carbono, da cadeia carbônica principal, o infixo vai ser in, se for duas triplas, di-in, se for três triplas, ti-in e assim, tri-in e assim sucessivamente. Mas se contiver uma ligação dupla e uma ligação tripla, a ligação dupla tem prioridade, por isso vem primeiro en e depois o in. Quanto ao sufixo, que indica o grupo funcional, nosso foco inicial vai ser sobre os hidrocarbonetos, que são formados exclusivamente por átomos de carbonos e de hidrogênio, cuja terminação é o O, de hidrocarboneto.
Tem-se ainda a função álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico, que são outras funções que a gente vai estudar mais à frente. O álcool, que é caracterizado por ter o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, que realiza somente ligação simples, e a terminação vai ser ol, de álcool. Aldeído, a terminação vai ser al, de aldeído. Cetona, a terminação vai ser ona. A gente observa que a aldeído e a cetona são bem parecidos. O que diferencia entre eles é que o aldeído, no aldeído, a carbonila, ela obrigatoriamente está ligada a um átomo de hidrogênio. E na acetona, o grupo carbonila, que é o C dupla O, o grupo carbonila, obrigatoriamente está entre dois átomos de carbono. E o ácido carboxílico vai ter terminação oico, que é caracterizado por apresentar o grupo carboxila, que é a união de um grupo carbonila com uma hidroxila, por isso carboxila. Mas, para a gente realmente ver se a gente conseguiu fixar essa parte, a gente praticando, vamos resolver alguns exercícios, vamos ver alguns exemplos. E para darmos continuidade, vou deixar aqui um lembrete, que é para a gente ir fixando, para ir ficando mais fácil a gente conseguir dar o nome aos compostos orgânicos. Então, a ligação entre carbonos, se for simples, o infixo é an, se for dupla, infixo en, se for tripla, o infixo vai ser in. E como estamos tratando somente com hidrocarbonetos, a terminação vai ser o, para todos esses exemplos. Então, vejamos. Neste primeiro exemplo, note que esse composto tem dois átomos de carbono. Então, o prefixo vai ser et. Observe que a ligação que está entre carbonos é uma ligação simples. Então, o infixo vai ser an. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação vai ser O. Então, o nome para esse composto é etano. No próximo exemplo, a gente observa que a cadeia carbônica ela contém 3 átomos de carbonos. Portanto, o prefixo vai ser prop. Tem somente ligações simples entre os átomos de carbonos, então o infixo vai ser an. E a terminação para os hidrocarbonetos é O. Então, o nome para esse composto é o propano. Tem-se ainda esse outro composto, que é formado por 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. Então, o prefixo vai ser but. Somente ligação simples entre os átomos de carbonos. O infixo vai ser an. E a terminação para hidrocarboneto vai ser O. O propano e o butano, como uma curiosidade, são os gases que estão presentes no que chamamos de gás de cozinha, que está naquele botijão de gás. Então ali dentro tem a mistura de propano e de butano. Claro que o que está em maior quantidade é o butano. Por isso que tem chamado de gás de cozinha também gás butano, que ele está presente em maior quantidade. Desse outro composto tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos, portanto o prefixo vai ser pente. Tem somente ligações simples entre os átomos de carbonos, então o infixo vai ser an. Como pertence à função hidrocarboneto, então a terminação ou o sufixo vai ser o O, então, pentano. Nesse outro exemplo, observe que neste exemplo já começou a aparecer as ramificações. Tá, professor, mas eu não lembro como é que a gente vai saber quando tem ramificações. Veja. Quando a cadeia carbônica ela é normal, ou seja, ela não tem ramificações, na estrutura tem somente carbonos primários, como podemos observar, ou então secundários. Então, primários e secundários, na cadeia, somente eles, significa dizer que a cadeia é normal. Mas, se tem carbonos terciários e ou quaternários, vai ter a ramificação. O primeiro passo vai ser selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Então, selecionamos e observe que sobrou carbono lá de fora da cadeia, que isso aqui é chamado de ramificação, ou então chamado de substituinte. Vamos utilizar mais o termo substituinte. Vimos que primeiro a gente coloca o nome do substituinte, se houver, nesse caso tem. Como tem somente um átomo de carbono, prefixo é met, terminação il, então é um metil. Mas esse metil está localizado em qual átomo de carbono?
Então, nesse caso, já surge a necessidade de fazer a numeração da cadeia carbônica. Podemos começar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, porque a numeração vai ser a mesma, carbono 2. Então, 1, 2, 3. Então, vai ser 2, metil. A cadeia carbônica principal tem 3 átomos de carbono, prefixo prop, somente ligações simples entre os átomos de carbonos, então infixo an, e a terminação para hidrocarboneto é o O, então 2-metil-propano. Neste outro exemplo, observe que também há a ramificação. Então veja que é mais simples a gente começar a ver as ramificações. Então, com o tempo a gente já começa a observar facilmente. Então temos que praticar bastante. Tem-se a ramificação, ou substituinte, que é o metil. Então, há necessidade de fazer a numeração da cadeia carbônica principal. Neste caso, a numeração da cadeia carbônica principal vai ser da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Vamos inicialmente fazer a numeração a partir desse carbono, que vai ser o 1, 2, 3, 4. Se fizermos a numeração da direita para a esquerda, vai ter aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Observe que há uma diferença de numeração quando se muda a ordem, né, da numeração da cadeia carbônica principal. Pode estar no carbono 2 ou então no carbono 3. Quando isso ocorre, a gente prefere que seja a menor numeração possível, a recomendação da IUPAC. Portanto, a numeração mais coerente, ou a correta, vai ser da esquerda para a direita. Então, o metil está localizado no carbono 2. Então, 2, metil. A cadeia carbônica principal tem 4 átomos de carbonos, but. Somente ligações simples entre os átomos de carbonos, então, infixo an. E a terminação para os hidrocarbonetos é O. Então, o nome desse composto vai ser 2-metil-butano. Neste outro exemplo, tem-se novamente uma ramificação, e a ramificação já sabemos que é metil. A cadeia carbônica principal é esta. Um carbono 1, 2, 3, 4, 5. O metil está localizado no carbono 2. 2, metil. São 5 átomos de carbonos na cadeia carbônica principal. Então, o prefixo vai ser pente. Somente ligação simples entre átomos de carbonos an. Terminação para hidrocarbonetos O. O outro exemplo. Tem-se um outro substituinte, mas também é o metil. Então, selecionamos a cadeia carbônica principal, que é que contém o maior número de átomos de carbono, então vai ser essa linear, entre aspas, e tem um substituinte metil. Neste caso, a gente pode observar que a numeração da cadeia tanto pode ser feita da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, porque o metil vai estar localizado no carbono 3. Então, o nome para esse composto vai ser 3-metil. São 5 átomos de carbonos na cadeia carbônica principal. Então, o prefixo vai ser pente. Tem-se somente ligação simples entre átomos de carbonos, então o infixo vai ser an. Pertence à função hidrocarboneto, então a terminação vai ser O, 3-metil-pentano. Para essa outra estrutura. Nessa outra estrutura, a gente já começa a observar que tem mais de uma ramificação ou mais de um substituinte. Então, primeiro passo, selecionar a cadeia carbônica principal. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra possibilidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há duas possibilidades. Para a cadeia carbônica vai ser 7, mas vamos selecionar essa que é linear, entre aspas. Vamos selecionar esta. Agora vem um fator. A numeração da cadeia carbônica, ela pode ser feita, como já explicamos anteriormente,
da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Vamos fazer primeiro da esquerda para a direita. O que vai ser o carbono 1, vai ser o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. A gente vai observar que vai ter um substituinte no carbono 3 e o outro substituinte no carbono 5. Fazendo agora da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente observa que também a numeração, os carbonos que tem substituinte é o carbono 3 e carbono 5. Só que há um outro fato que a gente deve considerar, segundo a recomendação da IUPAC, que é quanto à ordem alfabética. Porque este substituinte, o nome dele é metil, e este outro substituinte, o nome dele é etil. São dois átomos de carbono, prefixo et, e a terminação vai ser il, porque trata-se de um substituinte. Por ordem alfabética, vem primeiro o E e depois o M. Então, a numeração que vai ter prioridade vai ser da direita para a esquerda. Portanto, 3 etil, 5 metil. A cadeia carbônica principal tem 7 átomos de carbonos, prefixo ept. Somente ligações simples entre átomos de carbonos em fixo an. Terminação para hidrocarboneto, o O. Então, 3 etil, 5 metil, heptano. Muito bem. Próximo exemplo. Novamente, a gente já começa a observar que tem dois substituintes e o primeiro passo vai ser selecionar a cadeia carbônica principal, aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Possibilidades? Há várias. Vamos ver somente duas, que é para a gente finalizar mais rápido essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa vai ser a cadeia carbônica principal. Agora, a numeração da cadeia carbônica. Ela vai iniciar o mais próximo possível dos substituintes. A gente já pode observar que a numeração menor vai ser da esquerda para a direita, ou seja, a numeração para os substituintes. Portanto, este carbono da extremidade esquerda vai ser o carbono 1, o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8. Tem-se o substituinte metil e este outro substituinte que é o isopropil. Muito bem. Ordem alfabética. Tem o M, aqui começa com I, que é o iso. Só que esse prefixo do substituinte a gente não considera para a ordem alfabética. Então, leva-se em consideração o P, que é o propil. Então, em MNOP. Então, o M tem como prioridade. Logo, o nome vai ser 2-metil, que primeiro vem o nome dos substituintes. 4-isopropil. A cadeia carbônica principal tem 8 átomos de carbonos, prefixo oct. Tem somente ligação simples entre átomos de carbonos, infixo an. Pertence à função hidrocarboneto, então a terminação vai ser O. Então, 2-metil, 4-isopropil, octano. Veja que é interessante a gente colocar os nomes dos compostos orgânicos. Então, quanto mais a gente pratica, mais ágil a gente fica, mais a gente aprende e assim a gente consegue levar algo, a gente consegue estudar e concluir nosso curso de Química Orgânica com mais êxito. Porque é importante sabermos dar nome às estruturas e também o inverso, que é a partir do nome desenhar as estruturas. Outros exemplos. Tem novamente as dicas aqui na lateral. Vamos para este. Observe que na estrutura já mudou um pouco. A gente já começou a omitir os átomos de carbonos e os átomos de hidrogênio. Só que o que a gente vai observar? Que em cada um desses encontros, o vértice, aqui tem um carbono, carbono, tem um carbono, tem um carbono, 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 mais carbonos, carbono, carbono e carbono. Tá? Essa é a forma, digamos, mais condensada essa estrutura de palitos. Tá? Só tenha em mente que em cada um desses pontos, desses encontros, contém átomos de carbonos
e levar em consideração contando a cadeia, contendo o maior número de carbonos na cadeia carbônica principal. Já podemos observar ainda que a cadeia carbônica principal vai ser esta. A numeração da cadeia pode fazer tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, a numeração vai ser a mesma. Vamos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se fôssemos fazer... Então, veja, tem substituinte no carbono 3, substituinte no carbono 4, substituinte no carbono 5, substituinte no carbono 6. Se for feito a numeração da cadeia carbônica da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem substituinte no carbono 3, substituinte no carbono 4, substituinte no carbono 5, substituinte no carbono 6. Então, tanto faz um quanto o outro, a nomenclatura vai estar correta. Note ainda que todos os substituintes são metil, porque tem um átomo de carbono. Então, aqui tem metil, metil, metil e o metil. São 4 metis, então 3 estão localizados, um no carbono 3, um no carbono 4, um no carbono 5, outro no carbono 6. São 4, então tetra, para indicar que são 4, metil, que é o nome do substituinte. A cadeia carbônica principal contém 8 átomos de carbonos, prefixo oct. Somente ligação simples entre carbonos, então o infixo vai ser an e o sufixo vai ser o, porque trata-se de um hidrocarboneto. Portanto, o nome vai ser 3,4,5,6, então 3, 4, 5, 6, tetrametil octano. Outro exemplo. Já observe que já está aparecendo uma novidade, que é exatamente a ligação dupla. Tá? Começou a aparecer essa ligação dupla, já é novidade para a gente. E aqui tem um átomo de carbono, aqui tem outro carbono e aqui também tem outro carbono. Note que não tem também ramificação. Então, cadeia carbônica principal tem 3 átomos de carbonos. Prefixo prop. Tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla está localizada em qual carbono? Nesse caso, não há necessidade de numerar a cadeia carbônica, porque a ligação dupla vai estar mesmo no carbono 1. Mas, para não perdermos o ritmo, começamos mais... Quando tem ligação dupla ou ligação tripla, a gente começa a numeração da cadeia carbônica o mais próximo possível da insaturação. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Não há necessidade, como já falei anteriormente, de colocar a insaturação, a posição dela. Então, prop, ligação dupla, então vai ser o infixo en, e a terminação para hidrocarboneto vai ser o. Então, é o propeno. Deste outro composto, cadeia carbônica principal, observe que ela contém 4 átomos de carbonos, aqui tem um carbono, outro e outro. Então, CH3, CH2, tem 3 ligações, então CH e aqui CH2. Vai haver necessidade, neste caso, de colocar a numeração da cadeia carbônica, pois a ligação dupla poderia estar entre esses 2 átomos de carbonos, então já mudaria a numeração ou a posição dela. Então, começando mais próximo da insaturação, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Cadeia carbônica principal, 4 átomos de carbonos, prefixo but. Tem-se uma ligação dupla, ela está localizada no carbono 1. Então, vai ser 1, ligação dupla, o infixo vai ser en, terminação para hidrocarbonetos é o O. Então, but1, eno. Olha o exemplo na qual eu estava falando, que já mudava a posição da insaturação, já mudava a numeração, a localização dela. Então, aqui tem CH3, que o carbono fazendo 3 ligações, então CH, 3 ligações, então aqui é um CH, e aqui faz somente uma ligação, então aqui significa dizer que é um CH3. A numeração da cadeia carbônica, tanto faz começar da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. A ligação dupla vai estar localizada no carbono 2, tá? A gente não coloca a numeração a partir do primeiro carbono que tem a
em saturação, então vai ser o carbono 2. 4 átomos de carbono, prefixo but. Tem uma ligação dupla, que ela está localizada no carbono 2, então o infixo vai ser en, e o sufixo vai ser o, então but2eno. Neste outro exemplo, a cadeia carbônica principal é essa mesma que está desenhada, fazendo a numeração da cadeia, começando mais próximo da insaturação. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. O prefixo vai ser pente. Tem-se uma insaturação, que é a ligação dupla no carbono 1. Então, 1, en. Terminação para hidrocarboneto vai ser O. Pente 1, eno. Nesse outro caso, a cadeia carbônica principal vai ser essa mesma. A numeração ela vai ser o mais próximo da insaturação, portanto, vai ser da esquerda para a direita, porque aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se fizéssemos a numeração da cadeia carbônica da direita para a esquerda, observe que a insaturação estaria localizada no carbono 3 e da esquerda para a direita está no carbono 2, que é menor. Então, prefixo vai ser pente. Tem sua ligação dupla no carbono 2, então en. Terminação para hidrocarboneto vai ser O, pente 2eno. Nesse outro caso, já começou a aparecer um substituinte. A cadeia carbônica principal vai ser esta. Numeração da cadeia carbônica inicia-se a partir do mais próximo possível da insaturação. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Observe que no carbono 2 tem um substituinte que é o metil, tá? Tem somente um carbono, então vai ser o metil. Primeiro coloca-se o nome do substituinte, então 2, que é o carbono que ele está ligado, metil, que é o nome do substituinte. Prefixo, que indica a quantidade de átomos de carbonos na cadeia carbônica principal. Pente, tem uma ligação dupla, que é uma insaturação localizada no carbono 1, então o infixo vai ser en, e a terminação para hidrocarbonetos vai ser O. Então, 2-metil-pente-1-eno. O outro exemplo. Observe que neste caso, este exemplo é bem interessante. Tem-se um substituinte localizado nesse carbono e aqui tem-se a insaturação. Quem tem prioridade é a insaturação. Então, a numeração da cadeia carbônica deve se iniciar o mais próximo possível da insaturação. Portanto, vai iniciar da esquerda para a direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. No carbono 4 tem um substituinte que é o metil. Portanto, está localizado no carbono 4, é um metil. São 5 átomos de carbonos, prefixo pente. Tem uma insaturação, que é uma ligação dupla localizada no carbono 2, então en. Terminação para os hidrocarbonetos, O. Nesta outra, observe que agora já tem duas insaturações. E a nomenclatura e a numeração da cadeia carbônica, ela deve se iniciar o mais próximo possível da insaturação. Como são duas, temos que escolher qual delas vai ter a prioridade na numeração. E vai ser essa mais à esquerda, porque vai começar com a numeração 1. Se fosse da direita para a esquerda, iniciaria na numeração 2. 1, 2. Então, vai ser da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. E tem-se um substituinte metil localizado no carbono 2. Note que a insaturação, que é a ligação dupla, tem uma no carbono 1 e a outra no carbono 3. Primeiro, o nome do substituinte, a localização dele. 2-metil. 5 átomos de carbonos, prefixo pente. Tem uma ligação dupla localizada no carbono 1 e outra no carbono 3. Então, vai ser 1,3. São duas, então, di, en, terminação para os hidrocarbonetos, O. Muito bem. E este outro exemplo.
A numeração da cadeia vai ser semelhante, vai começar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. O diferencial é que agora são dois substituintes metil, um no carbono 2, metil, e o outro no carbono 4. Então, 2,4 di, porque são dois, metil. A cadeia carbônica principal tem 5 átomos de carbonos, prefixo pente. Tem uma ligação dupla localizada, um no carbono 1 e o outro no carbono 3. Então, 1,3 di em terminação para hidrocarboneto. Ó, acabei ocupando aqui uma parte do espaço desse lembrete. Então, 2,4 dimetilpentium-3 dieno. E para finalizar, nessa etapa de exercícios resolvidos, vamos responder esses exemplos que envolvem ligação tripla. Note que aqui tem somente dois átomos de carbonos, um aqui e o outro aqui. Cada carbono está fazendo de maneira explícita 3 ligações, 1, 2, 3, que é a ligação tripla. Então, a quarta ligação com o hidrogênio, a quarta ligação com o hidrogênio. São dois átomos de carbonos, prefixo et. Tem uma ligação tripla entre átomos de carbonos, então o infixo vai ser in. Terminação para hidrocarboneto, O, etino. Essa outra, tem-se 3 átomos de carbono, então CH, tem o C, e aqui vai ser um CH3. Prefixo prop, não precisa colocar numeração, porque só vai haver uma possibilidade para essa ligação tripla estar localizada na cadeia. Infixo in e a terminação O, então vai ser o propino. Esta outra, neste caso já vamos precisar colocar a numeração da cadeia carbônica, porque a ligação tripla poderia estar entre o carbono 1 e 2, ou então entre o carbono 2 e carbono 3. Então aqui, a partir de 4 átomos de carbonos, já é obrigatório colocar a numeração da cadeia carbônica. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Prefixo vai ser but. Tem uma ligação tripla localizada no carbono 1, então 1, in. Terminação para hidrocarboneto, O, but1, ino. Para essa estrutura, observe que essa estrutura já é um pouco mais complexa, digamos assim, né? Já é um pouco maior. Mas vimos que a insaturação, seja a ligação dupla ou ligação tripla, vai ter prioridade na numeração da cadeia carbônica principal. O que vai ser a cadeia carbônica principal? Essa daqui, ó. Tá? Que é a maior. Vamos já ver a numeração dela. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. No carbono 5 e no carbono 6, tem um substituinte, que é o metil, e a insaturação está localizada no carbono 1. Então, vai ser 5,6 dimetil. Cadeia carbônica tem 7 átomos de carbonos, então o prefixo ept. Tem uma ligação tripla localizada no carbono 1, o infixo in. Terminação para hidrocarbonetos vai ser o O. Então, 5,6 dimetil, ept1, ino. Essa outra estrutura. Observe que tem já substituintes, a gente já consegue observar isso. Observe que note que quanto mais a gente pratica, mais ágil a gente fica para dar o nome dos compostos orgânicos. Então, já tem substituinte metil e metil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a numeração da cadeia carbônica vai ser da esquerda para a direita, dando prioridade à ligação tripla. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem substituinte metil no carbono 8 e no carbono 9. Logo, o nome vai ser 8,9, são 2, então dimetil. Cadeia carbônica principal tem 10 átomos de carbonos. DEC. Tem uma ligação tripla localizada no carbono 4, então 4 in.
terminação para o hidrocarboneto, O. Então, 8,9 dimetil, DEC 4 ino. Então, DECA 4,1 ino. Ó. Para finalizar, vamos então dar nome a essa estrutura. Note que o diferencial, mais ainda dessa estrutura, é que tem tanto a ligação dupla, quanto tem uma ligação tripla. Quem tem prioridade? A ligação dupla. Muito bem, meus queridos. Então, se ela vai ter prioridade, a numeração da cadeia carbônica vai começar mais próximo dela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No carbono 9 e no carbono 10 tem o mesmo substituinte, que é o metil. E no carbono 2 está localizada a ligação dupla e no carbono 5 está localizada a ligação tripla. Portanto, o nome vai ser 9,10 porque são 2, metil, 11 átomos de carbonos na cadeia carbônica principal. Então, um DEC tem uma ligação dupla no carbono 2, então 2En, tem uma ligação tripla no carbono 5, então 5 terminação para o hidrocarboneto O. Então, 9,10 dimetil, 1 DEC, 2En, 5-INO. Ok? Então tá, pessoal. Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, introdução à nomenclatura dos compostos orgânicos. Espero que vocês pratiquem ainda mais. Tem um exercício, tem uma atividade na nossa sala de aula virtual. Não se esqueçam também de responder. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula de resolução de exercício. Forte abraço!